Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito. E o papo de hoje é a nova placa de identificação veicular. É, a famosa placa Mercosul. A gente vai desvendar juntos o que diz a Resolução 969 do CONTRAN, sabe? Ver quem é que precisa trocar a placa e, o mais importante, como é que essa placa nova ajuda a combater um pesadelo que ninguém quer ter, a clonagem de veículos. Pensa só na situação. Chega em casa uma notificação de multa. Excesso de velocidade num lugar que fica a quilômetros de distância, um lugar onde o carro nunca esteve. Aí vem outra, e mais uma. Quando a pessoa vai ver, a carteira de motorista está cheia de pontos por infrações que ela não cometeu. Pois é, esse é o drama, a dor de cabeça real da clonagem de veículos. E é um problema que essa nova legislação tenta resolver de vez. Para a gente começar a entender, vamos direto na definição oficial. Sabe o que diz o artigo 6º da resolução? Ele diferencia as coisas. O veículo clonado, na verdade, é o carro original, a vítima da história. Já o veículo dublê, bom, esse é o carro do criminoso, aquele que está usando a placa copiada. E olha que interessante, o dublê nem precisa ser do mesmo modelo ou da mesma cor, viu? A fraude às vezes é bem na cara dura, mas o estrago que ela causa na vida do dono do carro original é gigante. Então, para atacar esse problema de frente, o Conselho Nacional de Trânsito, o nosso CONTRAN, publicou a Resolução 969. É ela que cria esse novo sistema de placas de identificação veicular, a tal da PIV. A promessa aqui é uma só: usar mais tecnologia e segurança para dificultar a vida de quem frauda. E a diferença entre a placa antiga e a nova é bem grande, viu? A gente lembra bem da antiga, a Placa Nacional Única, a PNU. Aquela cinza com lacre de chumbo que, vamos combinar, não era tão difícil assim de violar. Agora, a nova PIV, ela é toda diferente. Fundo branco, tem mais letras na combinação, não mostra mais a cidade nem o estado, só o país. E o principal, a mudança que realmente importa, o lacre agora é eletrônico. E aqui está o pulo do gato do sistema novo. O QR Code. O artigo 3º da resolução deixa isso bem claro. O QR Code é o novo lacre. Dentro dele ficam guardados os dados de fabricação da placa, as informações do veículo, tudo ali. Isso permite que um agente de trânsito, ou até qualquer pessoa com um aplicativo, aponte o celular e verifique na hora se a placa é verdadeira. Isso complica e muito aquela clonagem mais simples, sabe? A cópia fria. Fica bem mais difícil de enganar. Tá. Tudo isso é muito bom, muita tecnologia, mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que todo mundo que ainda tem a placa cinza no carro está se fazendo. E aí, eu preciso sair correndo para trocar minha placa agora? A resposta, olha, pode surpreender. E a resposta, segundo o artigo 57, é não. É isso mesmo, para a grande maioria dos veículos que já estão rodando com a placa antiga, a PNU, a troca não é obrigatória. O carro pode seguir com a placa cinza até o fim da vida, sem problema nenhum. Mas, sempre tem um mas, né? Existem algumas exceções bem importantes. Então, vamos ver como isso funciona na prática? Existem algumas situações bem específicas, sabe? Em que a lei exige sim a mudança para a nova placa PV. E nesses casos, não tem muito o que fazer, a troca é obrigatória. Então, vamos lá. Quando é que a troca vira obrigatória? Bom, primeiro de tudo, carro 0 km. Comprou um carro novo, ele já vai sair da loja com a placa PV. Outro caso, se a pessoa se mudar de cidade ou de estado, precisa trocar a placa. Se mudar a categoria do veículo, por exemplo, de particular para aluguel, também tem que botar a placa nova. E claro, uma situação bem comum, se a placa antiga for danificada, furtada ou roubada, na hora de substituir, já vem o modelo novo. E por último, se precisar daquela segunda placa traseira para botar num suporte de bicicleta, por exemplo, ela também já tem que ser no padrão PV. Mas e se a pessoa quiser trocar por conta própria? Só porque acha mais seguro ou até mais bonito? Pode? Pode sim, totalmente permitido. O artigo 57 garante esse direito. Aí, na hora da troca voluntária, o carro ganha uma nova combinação de letras e números. Mas e a placa antiga? Ela não some, não. Ela fica lá, registrada no histórico do carro no campo placa anterior do documento. Fica tudo rastreado. Bom, agora vamos sair um pouco do padrão do dia a dia, da placa de fundo branco, e entrar num universo mais, digamos, colorido, cheio de regras próprias. Porque o sistema PIV também pensou numa série de placas especiais que a gente vê por aí. Começando pela mais estilosa de todas, né? A placa de colecionador. Aquele fundo preto com as letras prateadas, muito elegante. Ela é exclusiva para veículos que têm o certificado de originalidade. São verdadeiras relíquias rodando por aí.
Agora, aquela placa de fundo azul com letras brancas, essa indica um veículo de representação diplomática. É usada por consulados, embaixadas. Ela mostra que o veículo tem um status especial no trânsito, que muitas vezes está ligado a regras de imunidade e tal. Sabe aquela placa verde que a gente às vezes vê nos carros meio camuflados, diferentes? Essa é a PIV-FAB de fabricante. Ela é usada pelas montadoras e fabricantes de peças para testar protótipos, testar tecnologias novas nas ruas, nas estradas, antes de lançar para o público. Com o mesmo fundo verde, mas com um objetivo diferente, tem a PIV-XPEX. Essa é a placa de experiência. Ela permite que oficinas e concessionárias possam rodar com os carros dos clientes ou do estoque para fazer testes, por exemplo. E, por último, a mais imponente de todas, a placa preta com caracteres dourados. Essa aqui é super restrita. É reservada para os veículos oficiais das mais altas autoridades do país, tipo presidentes da República, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. Ok, vamos voltar para o nosso problema inicial. A gente já viu a solução, mas e se mesmo com toda essa tecnologia nova, a clonagem acontecer? A resolução também pensou nisso e criou um caminho certinho para a vítima resolver essa baita dor de cabeça. O capítulo X da resolução explica o passo a passo. Funciona assim. Primeiro, o proprietário do carro clonado tem que abrir um processo lá no Detran. Depois, é hora de juntar todas as provas que conseguir, as multas que chegaram, fotos que mostrem as diferenças entre o carro original e o dublê, qualquer documento ajuda. O carro original, a vítima, vai passar por uma vistoria bem rigorosa e, se precisar, até por uma perícia. Se ficar comprovado que é clonagem mesmo, aí sim o Detran cria um novo registro e emite uma nova placa, finalmente livrando o proprietário do carro dublê. E aqui vem a melhor notícia para quem passa por esse perrengue todo. O parágrafo único do artigo 55 é a garantia que a pessoa precisa. Depois que o processo prova a clonagem, todos aqueles pontos das multas erradas são retirados da CNH do proprietário. É a justiça sendo feita, né? Um alívio. E a nova resolução trouxe mais uma camada de proteção, só que dessa vez para o consumidor. O artigo 21 diz que os fabricantes e estampadores de placas são responsáveis por qualquer defeito por, no mínimo, 5 anos. É uma garantia de qualidade para o motorista, o que é ótimo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A placa PIV, com o QR Code, com toda a rastreabilidade, é sem dúvida um avanço e tanto na segurança. Ela tornou a clonagem mais simples, aquela na cara dura, bem mais difícil. Mas a pergunta que fica é: será que ela acabou de vez com o problema ou só forçou os criminosos a ficarem mais sofisticados? É uma questão que só o tempo e a evolução da tecnologia vão poder responder. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Jefferson Mendes do Nascimento.